ciência, já havia sido estabelecido o princípio da lógica clássica, o princípio da não contradição, em que assevera que duas afirmações não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Por outras palavras, e filosoficamente falando, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo sob as mesmas circunstâncias. Sendo mais concreto, se as crianças menores de 6 anos devem ser integradas na educação pré-escolar, isto é, as creches e jardins de infância, como é que as mesmas são obrigadas, por lei, a estar matriculadas na primeira classe? A única alternativa de se efetivar esta norma era comprovando primeiro que as crianças moçambicanas, o pensamento, se conjuga perfeitamente com uma outra lei, que é a lei da identidade. Todas elas levam a uma espécie de dicotomia, isto é, os contrários são mutuamente exclusivos e conjuntamente exaustivos. Em termos mais simples e diretos, as leis clássicas da lógica e do pensamento repudiam de forma ríspida, veemente e liminar a redação proposta pelo Governo na revisão da lei em debate. 3. Outro aspecto, não de sumenos importância, é o fato dessas crianças com menos de 6 anos de idade serem inclusas no mesmo regime de obrigatoriedade com as outras crianças que têm 6 anos completos. Estando perante um sistema de natureza obrigatória, logo, trata-se de um imperativo. Isto é, apesar da lei dizer que as crianças com idade inferior a 6 anos tenham um enquadramento na educação pré-escolar, creches, jardins de infância, a nova redação do número 2 do artigo 7, sendo imperativa, tem poder coercivo, na medida em que mesmo que os pais queiram levar as suas crianças às creches, já não o podem fazer sob pena de violarem a lei e ser penalizados. Assim, a nova redação obriga que as crianças menores de 6 anos vão para um regime obrigatório que, em princípio, elas não têm sequer capacidade psicológica competente, compatível com o seu estágio etário. Logo, trata-se de uma revisão que vem trazer laivos de autoritarismo para o ensino primário e abuso psicológico das crianças, uma nova forma de terrorismo do Estado visando a infância. Esta formulação do Governo vem a chocar com o comando constitucional da democratização do ensino, pois levar a criança à primeira classe, quando a mesma tem menos de 6 anos, não deixará de ser, como atualmente, uma questão opcional para os pais, mas uma imposição legal. Enfim, a oficialização de um processo de rasgar a Constituição ao meio e implantar um regime ditatorial no Sistema Nacional de Educação. Concluindo, primeiro, reconhecemos e estamos de acordo com o espírito que motivou a revisão da lei, pelo que não podemos afirmar categoricamente que a proposta não tenha mérito. Todavia, gerou-se um incontornável problema técnico de conflito do disposto no número 2 do artigo 7 e o número 1 do artigo 10. Uma lei que seja coerente e coesa não pode inserir nela mesma normas que estejam em situação de antagonismo ou dualismo, pelo que existe uma necessidade impreterível de reformular a redação proposta. Para além do conflito referido, a proposta peca por trazer a obrigatoriedade de crianças com menos de 6 anos a frequentar a primeira classe, o que choca com a fundamentação do próprio proponente, sustentada na teoria de desenvolvimento cognitivo. Para terminar, a solução deste conflito passa por retirar a parte final, in fine, que obriga também as crianças que completam 6 anos até 30 de junho a integrar a primeira classe. Apresento também, Sra. Presidente, o articulado, que em linhas gerais estamos de acordo com a proposta do Governo. Apenas vou ler a proposta de redação do número 2 do artigo 7, feito pela RENAM. A proposta da RENAM é a seguinte: toda criança que tenha completado 6 anos de idade à data do início do ano letivo deve, obrigatoriamente, frequentar a primeira classe do Sistema Nacional de Educação. Sra. Presidente, obrigado. Fiz a apresentação
do pedido da avocação